Fala, mulherada, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Vocês já estão aí no chat, né? Eu já vi aqui que vocês estavam aguardando. Hoje nós deixamos aí um gostinho para vocês irem entrando, porque hoje o tema tá assim, ó. Um tema que as mães de primeira, de segunda viagem, como eu, tem um monte de pergunta aqui para as doutoras. Eu já tô aqui, ó, com a minha listinha. A minha colinha, eu sei que vocês fizeram a de vocês aí em casa também. E vamos aqui aproveitar essas enciclopédias que estão aqui hoje para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Mas primeiro eu quero falar com vocês sobre a Samira. Hoje ela ainda não está conosco por prescrições médicas, ela está afastada por conta do joelho. E eu estou aqui representando ela. Um beijo, amiga, no coração. Estamos sentindo a sua falta aqui. Mas eu sei que em breve você estará aqui conosco. Bom, e já indo, né, para o nosso tema de hoje, mitos e verdades na pediatria. Quantos mitos você não escuta por aí? E quantas falsas verdades também, né? Quantas coisas que às vezes a gente acha que é tema de vó. A avó falou e a gente fala que vai funcionar. E eu acredito que funciona mais pela fé, viu? E hoje eu quero apresentar essas duas doutoras que estão aqui. A doutora Valéria Lambert, pediatra há 37 anos. Gente, você não acha que essa mulher, ela tem muito conteúdo para passar pra gente hoje? Muita coisa para nos ensinar? Nossa, olha, eu tô aqui louca para fazer um monte de pergunta. E ela é cofundadora do projeto Mini Doctor. Vocês lembram no programa, algumas de vocês que já nos acompanham lá desde o início, elas estiveram aqui e falaram sobre o projeto. E a doutora ela vai falar um pouquinho também desse projeto pra gente. E ela é formada pela PUC de Campinas. E ela é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada por disponibilizar a sua agenda, né? Um horário na sua agenda. Eu sei que a gente trabalha aqui, todo mundo. Então, você tirou um tempinho para contribuir aí com a sociedade. Importante. E trazer mais informações. Muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite também. Pode falar aqui para a câmera, ó, para essa aqui, tá? Tá, eu agradeço o convite também. Pode falar para a mulherada, se apresentar. Se apresente para nós, doutora. Sim, sou a doutora Valéria, pediatra, trabalho atualmente só em consultório, mas já trabalhei também em pronto-socorro. E a gente tem muita experiência, né? 37 anos de carreira, a gente acaba vendo de tudo e ouvindo de tudo, né? Então, eu acho muito importante que a gente tire um pouco alguns estigmas, alguns mitos que as pessoas estão acostumadas a acreditar e que muitas vezes não causam nenhum problema, mas tem muitos desses mitos que podem causar problemas, né? Algumas coisas que as pessoas falam e que vão prejudicar em vez de ajudar. Entendeu? E é isso, gente. Também temos outra doutora aqui maravilhosa, que é a doutora Juliana Potengi, ortopedista. Eita, meu Deus, hoje a gente vai falar aqui dos mitos dos ossos quebrados também. Ela é ortopedista há 15 anos, membro da Sociedade do Brasil Brasileira de Ortopedia e trabalhou e trabalha em pronto-socorro, gente. Então, imagina o tanto de coisa que essa mulher não vê, hein? Boa tarde, doutora. Boa tarde, mulherada. Boa tarde, Ju. É um prazer, agradeço estar aqui. Eu tenho como ela falou, essa experiência já de pronto-socorro. Também faço parte do Mini Doctor, né, que vocês já tiveram aí uma palhinha antes. E estamos aqui para tentar desmistificar alguns fatos que, como a Valéria falou, podem, apesar de passarem de geração em geração e serem de domínio público, podem algumas vezes causar mais danos do que propriamente ajudar o paciente. Então, a gente espera aqui clarificar algumas questões e conversar aqui com vocês
durante essa tarde e noite aí. A doutora é carioca? Sou. Ah, esse sotaque maravilhoso. Eu não consigo gente. disfarçar, gente. Não dá pra disfarçar, Não, né, é Ju? muito gostoso. Já me ganhou por esse sotaque. que bom. Meninas, vamos lá. Vou dar boa tarde aqui. Gente, boa tarde não, é boa noite já, né? Já, né? Passou das 6, das 18, a gente ainda tá no clima da tarde. Mas boa noite, meninas. Vou aqui cumprimentar vocês. Ó, a Luana Velaz, ela falou, já estou por aqui. A Rafa Boy falou, doutora Ivone e doutora Valéria são ótimas. A Sandra deu boa noite. Boa noite, Sandra. A Ariana Xavier, de lá do Mato Grosso, deu boa tarde para nós. A Silvia, um beijo, Silvia. A Camila Oliveira, um beijo, Camila. A Biga, que acabou de ser mamãe aí, ó. Hoje ela vai ter muitas perguntinhas para nós. Lindomar, meu pai, um beijo, pai. A Ildete, lá de Biritiba, de Salesópolis, também nos acompanhando aqui. Um beijo. A Rafa Boy falou, ele falou, Rafa Boy. Então, isso. Sou aluno do Mini Doctor. Ele falou, meu Deus, que fofura. A Vani, minha sogra, um beijo, sogra, também está aqui. E a mulherada está chegando aí. Não deixe de deixar seu like. E eu já vou pedir para vocês aqui, mandem as suas perguntas. Quais as suas dúvidas aí? Qual o mito ou qual a verdade que você, assim, bate na tecla e fala, não, isso funciona. Mande para nós, que as doutoras aqui, elas irão tirar as dúvidas de vocês. E, assim, sobre fratura, né? Vamos também perguntar aqui para a doutora, a ortopedista, sobre fratura exposta, fratura não exposta. Vamos tirar as nossas dúvidas hoje, gente. Vamos aproveitar, né? E já começando aqui com algumas perguntinhas aqui da Biga, que acabou de ser mamãe, né? Doutora, moeda no umbigo. Mito ou verdade? Ai, vou adorar fazer isso hoje. Mito ou verdade? Mito e prejudicial. Tá? Jura? Nos Sim. explica, doutora. Porque assim, quando a criança tem uma hérnia de umbigo, né, é uma abertura que tem entre a musculatura, né, na musculatura abdominal. E ali se projeta, né, faz pressão da barriguinha, se projeta ali o intestino, né, digamos assim, uma parte do intestino. Mas não que ele esteja totalmente para fora, porque existem outras camadas, né? E a moeda é metal, a moeda, ela pode desencadear, não vamos nem falar da sujeira, né? Porque, claro, tem mães que desinfetam e tal, mas independente disso, a moeda, ela pode levar até a sensibilizar a criança contra o níquel, que é a moeda de níquel, né? Então, sensibiliza... Bebe água, doutora. Pode trazer uma sensibilidade ali para a região. Desculpa, então. Imagina. Termina, Ju. A moeda contendo níquel, ela pode desencadear uma reação de hipersensibilidade a esse metal. E aí, isso vai ser mais prejudicial do que vai ajudar a criança. Claro, você tem um fator mecânico ali, segurando, contendo aquela parte do intestino, como a Valéria falou. Mas você pode fazer reação local ali e ocasionar uma alergia e aquilo ali evoluir mal, e inclusive infectar. E também a questão de que não é a moeda que vai segurar a hérnia para dentro, entendeu? Ela vai manter a aparência, né, de que tá para dentro. Mas enquanto não fechar a musculatura, não adianta, entendeu? Não vai resolver nada colocar moeda, cinta, mesmo porque a gente não põe mais cinta na criança, como antigamente colocava. Sim. Porque a cinta abdominal, ela restringe a respiração da criança. A gente pode reparar, né, quem tem bebê, que a respiração do bebê, o movimento é mais abdominal, entendeu? Então, você acaba prendendo e restringindo um pouco a movimentação dele de respiração. Entendeu? Então, não. E como, então, não posso colocar a moeda? O que eu posso fazer? Como tratar esse umbigo? Normalmente, isso fecha até os 2 anos, tá? Então, cirurgia, esse tipo de coisa, só depois dos 2 anos, tá? Então, não precisa fazer nada,
Deixa como tá, vai acompanhando com o seu pediatra e só. Doutora Juliana, vamos falar aqui uma coisa que eu tenho uma dúvida e as mães já mandaram aqui a pergunta para mim. Dor do crescimento. O que é? Como tratar? Como lidar? Porque e quando eu sei que é dor do crescimento ou não? Eu sempre brinco assim, né, com os pacientes. Eu recebo muito, né, criança com dor. E eu brinco que assim, crescer não dói, tá? A gente fala da dor do crescimento como um diagnóstico que a gente fala de exclusão. O que é isso? Você tem outras condições que podem levar a uma dor nos membros. É claro que essa chamada dor do crescimento, que todo mundo fala, ela tem algumas características, mas ela não tem um fator causal determinado. Então, é geralmente aquela criança entre 3 a 10 anos que tem uma dor recorrente nos 2 membros, né? E é especialmente, assim, tarde e noite, né? E aí a gente até costuma brincar, porque a criança nessa fase etária, né? Entre 3 a 10 anos ali, é uma criança com um gasto de energia absurdo, vai para a escola, brinca, corre, pula. E isso, o overusing, né? Pode dar dor, tá? Então, assim, a gente não tem uma explicação para isso, tá? Só que, como lidar, né? Toda dor tem que ser muito bem avaliada. Eu nunca falo assim que, não é nada, tá? Primeiro que ninguém conhece melhor a criança do que a mamãe. A mamãe, a gente tem que ter, mesmo como médico, a gente tem que ter essa humildade, né, Val? Não sei como é que vocês são. Mas, assim, eu tenho essa humildade porque a mãe conhece o padrão do filho, a mãe teve uma relação de 9 meses ali, cordão umbilical com o filho, e ela sabe o que está acontecendo com a criança no dia a dia. Então, a gente, como é que ela vai lidar com isso? Primeiro, essa dor é uma dor que ela é recorrente. A gente pode pensar na dor no crescimento. Ela é nos ossos longos, ou seja, na perna, na coxa. A dor do crescimento, ela geralmente não dá em junta, tá? Nas articulações, tá? Ela é acompanhada de algum outro sintoma. Então, por exemplo, é uma dor que a criança está com um inchaço muito grande, está vermelhão, a criança está fadigada, perdeu peso. Por que eu estou falando isso? Porque tem outras condições que a gente tem que acender o alerta, tá? Dor no membro nunca deve ser desprezada. Mas não bateu. Mas... enfim, a gente tem que respeitar essa dor da criança e tentar excluir tudo. O exame físico é normal, não teve trauma, a criança, essa dor cede com analgésico comum, aí a gente acompanha como uma dor de crescimento. Se não, a gente tem uma série de outros diagnósticos possíveis, que aí só realmente avaliando caso a caso para a gente poder falar. Nossa, maravilha. Deixa eu falar. Outra pergunta aqui que mandaram. Eu tô aqui, porque eu tô lendo as perguntas e eu tô achando as perguntas maravilhosas. Fiquei até perdida aqui. Mas a Alona Velasco perguntou: doutora, criança vive gripada. O que é bom? Eu também quero saber essa, doutora. Que o meu de 2 anos, pelo amor de Deus, vive gripado. Então, primeiro a gente precisa ter certeza se a criança vive gripada ou se ela tem uma rinite alérgica, algum outro fator que possa parecer gripe, entendeu? Porque tem muitas crianças que realmente têm muita alergia, têm rinite alérgica e passa como resfriada, toda hora resfriada. A gente sabe que os vírus fazem muita mutação, né? Então, realmente, a criança está na escola, principalmente, fica muito resfriada. Porque pega, né? Tá sempre em contato com outra criança ali, que a mãe levou gripada para a escola.
Porém, isso faz parte, né, do desenvolvimento imunológico da criança. Né? A gente não pode também ficar achando que, porque pega gripe tem deficiência de imunidade, porque isso é o que as mães sempre acham. Né? A criança fica muito doente, eu acho que meu filho tem uma deficiência de imunidade, mas não é assim. Porque pessoas que têm deficiência, crianças que têm deficiência de imunidade, elas desenvolvem quadros muito graves, entendeu? Então, não pegou uma gripinha, teve dor de garganta, teve febre. É aquela criança que pega uma infecção de garganta e vira uma meningite, entendeu? Ou vira uma pneumonia grave. Então, isso a gente pode até considerar uma deficiência de imunidade, que possa haver, né? Mas não é assim. Então, é o que a gente fala para as mães, vacinar o filho para tudo que existe, tudo que é possível, né, que é mais grave, que são as doenças mais graves, e deixar pegar os resfriadinhos, porque faz parte de criar uma imunidade, entendeu? Mas, doutora, tem alguma coisa homeopata? Você indica homeopatia para dar uma auxiliada? Indico, uso bastante no consultório também, homeopatia. Porém, é individual, né? É individual. Tem algumas coisas que pode ser usado, tá? Para todas as crianças. Para quem gosta de homeopatia, né? A gente não impõe nada, eu pergunto também para as mães. Por exemplo, oscilococcino, né? Que é um medicamento maravilhoso que previne gripe. Anotem aí, mulherada. Peguem essa Toma dica. uma vez por semana, é muito bom. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente pode ir de acordo com cada indivíduo, cada organismo, dá para fazer coisas mais específicas. Aquele caloba é um fitoterápico? É um fitoterápico, não é homeopático, é fitoterápico, mas já foi provado cientificamente que ele tem excelente efeito nas infecções bacterianas e virais, tá? Ele age como mais ou menos um antibiótico natural. Natural. E a partir de quantos anos eu posso... O ideal é a partir de 2 anos, né? Sempre a partir de 2. Tá? É um medicamento que ele, apesar de ser fitoterápico, tem realmente essa ação, tá? E a gente vê muita melhora. Ele ajuda, tem que começar até o 3º dia de doença, né? De sintomas. E ele ajuda a abreviar o período de doença, né? Nossa, é muito maravilha. Bom, sim. Doutora... Só dando uma ajuda aqui, porque eu acho que a gente falou termos aí que eu acho que as mamães podem dar uma confundida, né? A gente tem o medicamento fitoterápico, que é como a Valéria falou. O medicamento fitoterápico, as pessoas acham que é por ser fitoterápico que é natural e não vai ter... ou não vai ter uma grande eficácia, ou vai ser super seguro. Ele é fitoterápico porque ele vem extraído de planta, mas ele tem um mecanismo de ação e ele tem potenciais eventos adversos, tá? Então, acho que isso tem que ficar sempre muito claro, que é diferente do medicamento homeopático. O medicamento homeopático, ele tem uma outra forma de preparo, tá? Diferente, eles são medicações que a gente fala que são feitas por dinamização, são várias partes, é diferente, Inclusive, a gente vê muito as pessoas fazendo chá de guaco, ó, já é mais um mito, tá? Xarope de guaco, fazer chá de guaco. Xarope de guaco, né? Faz xarope em casa de guaco, pega as folhas de guaco. Só que o guaco, ele tem uma toxicidade muito grande, tá? Ele pode dar efeitos de taquicardia, várias coisas. Então, assim, quando você come um xarope de guaco feito do laboratório, ele feito... A quantidade de guaco é bem certinha, entendeu? Eles conseguem medir certinho a quantidade que não seja tóxica, que não dê nível tóxico. Quando você faz em casa... Você tá pondo lá um monte de guaco do jeito que... Você não sabe a quantidade, Você não sabe a quantidade. Né? Você pode chegar a um nível tóxico, né? Nossa, olha que interessante, mães. Então, não mediquem os seus filhos, né? Sem orientação. Exatamente. Doutora Juliana, fratura exposta. Tive uma fratura exposta. Que já querem logo pro grave. O grave. Caí, tive uma fratura exposta... Aí começou a sangrar, a mãe vai lá e coloca pó de café. Maria, mamãe. Olha, isso é uma coisa muito comum. Recebo muita gente, não só mamãe com criança, mas muito adulto também, tá? É um mito muito comum colocar pó de café na ferida.
Gente, por favor, não primeiro que o café tá pela hora da morte. Não eu gastem. brinco com os meus pacientes. Gente, olha, doutora, pode colocar vinagre na água do escaldapé? Pode... Não, gente, vocês não têm que ser temperados. Não usem comida. A comida tá cara. Então, o que eu acho que, assim, a gente tem que ter em mente? Primeiro, qualquer fratura, ferimento. Um ferimento, não precisa nem chegar ao osso exposto. Ferimento. Água limpa e sabão. É isso. Sabão neutro. Sabão neutro. Isso. Ah, não tenho sabão. Água corrente, tá? Não joguem nada na lesão. Primeiro, porque aumenta a possibilidade de infecção. Segundo, que quando chega pra gente no pronto-socorro, é um segundo sofrimento para a pessoa que está ali com aquela lesão, porque a gente tem que tirar. E, às vezes, não dá para a gente ficar anestesiando, esperar. Não desgruda, então, não desgruda. Demora mais para a gente fazer o procedimento. Então, por favor, não temperem seus filhos. Ai, gente. Mais uma, hein? Mais um mito. Mais um mito sendo desvendado aqui. Ó, voltando aqui pro chat, que tá bombando. A Ruth, boa noite, Ruth. Ela falou assim, ó. Ouvi falar que existe um médico chamado ebiatra para adolescentes. Até qual idade posso levar o meu filho no pediatra, doutora Valéria? Então, o pediatra, teoricamente, é médico de crianças e adolescentes, né? Só que há menos tempo foi criada a especialidade de ebiatria para que o médico pediatra se especializasse na forma de atender o adolescente para que ele não se sentisse criancinha, que eles não gostam, né? Então, o ebiatra você deve levar quando a criança entrou na adolescência mesmo. Então, a partir dos 13 anos para os meninos, tá? Ou a partir dos 12 para as meninas. Porém, não que o pediatra que já vem acompanhando não possa continuar atendendo, tá? Mas, às vezes, em problemas específicos, ou naquele adolescente que já tem vergonha de ir no pediatra, né? Que se sente criancinha, então aí vai ser importante, né? E, então, ajuda bastante. O pediatra, teoricamente, pode atender até os 18 anos, entendeu? Tá? É que pronto-socorro, hospital, eles geralmente dividem, né? 12 anos eles já mandam passar com o clínico geral, entendeu? Mas não seria o ideal, né? O ebiatra é um médico de adolescentes. É um pediatra especializado em adolescentes. Nossa, isso. Maravilhoso. Tá? E a Luana, ela fez uma pergunta aqui falando assim: doutora, essa pergunta vai ser ridícula, vai não. Mas é verdade que as crianças que tomam aquele remédio para ter fome, quando cresce, tem tendência a engordar fácil? Olha, uma pergunta que eu também gostaria de... Não. Olha, não é isso, tá? É que assim, a criança, ela forma os seus adipócitos, que são as células gordurosas, né? Que vão acumular as gordurinhas até os 2 anos. Ela está desenvolvendo essas células. Então, depois, se você precisa depositar muita gordura, porque aí come bastante, né? Você vai ter uma multiplicação dessas células para guardar essa gordurinha. E essas células ficam ali pro resto da vida, você entendeu? Então, não é que ela vai engordar porque exatamente tomou o remédio, tá? Mas porque se a criança come demais, isso independente de remédio até, né? Ela vai formar mais adipócitos. Então, ela vai ter esses adipócitos pro resto da vida. E eles vão ficar lá assim, ó. Comida, aí entendeu? Ela cresce, é uma pessoa mais sedentária, se alimenta mal. Exatamente. Tá e bom? não é só isso, acho que a taxa de gasto energético do adulto é diferente, né? O metabolismo muda, né? Muda, sim, com certeza. Falando em energia, adipócitos, comida... Vamos falar aqui do quê? Do Ibaçaí, gente. Que eu tô aqui olhando pra ele derretendo, pois né? Eu tô até com vergonha, mas eu tava louca pra comer. Que bom que ela pegou, comer. gente. Que bom, uma delícia, viu, patrocinador? Obrigada. Bom demais. Olha, elas já aprovaram, comeram aqui o nosso Ibaçaí. experimentei. Vocês aí do chat também conhecem o Ibaçaí. O Ibaçaí, ele é feito diretamente da polpa da fruta. Ele não tem aqueles granulados de gelo, não tem corante, não deixa os dentes roxos. Doutora, pode comer à vontade. Não, Eu já babei aqui. Não deixa os dentes roxos. É maravilhoso. E se você quiser ser um revendedor do Ibaçaí, vocês entrem em contato aí, ó, na tela.
Está aí o contato do Ibaçaí. Fala que você quer ser um revendedor. Eles têm quantidades grande, fazem entrega. Também tem no iFood, para quem quer ali consumir, mora a uma distância maior aí do fornecedor, pode pedir pelo iFood que eles entregam também. E também, para quem está aí de dieta, querendo emagrecer, tem o Zero. Então, ó, você não tem desculpa. Dá para consumir o Ibaçaí de todas as formas. Esse que nós estamos comendo hoje, ele tem guaraná, porque aí ele serve como pré-treino para dar energia, para dar vitalidade. Então, podem comer, doutoras, fiquem à vontade, vou comer também. Muito bom. Né? Quando a Samira tá aqui, ela que fala e eu como. Agora eu tenho que falar, não como, entendeu? Amor, você pega pra mim o guardanapo? É bom. Bom, né? Muito gostoso. Não existe melhor que esse Ibaçaí. Gente, olha... Depois que eu provei o Ibaçaí, eu não consigo comer outro. Não, eu não gostava. Aí, quando eu vim no outro podcast, né? Eu falei, agora eu gosto. Porque nesse daí, porque é muito gostoso mesmo. Não precisa de conservante, né? Não precisa de você... Não, de conservante, não precisa de encher de coisa. Leite moça. Ele por ele tá bom. Já tá bom, né? Já tá bom, uma delícia. Bom, voltando. Ó, vamos falar aqui com a mulherada do chat, que já chegou mais uma mulherada aí. Meninas, não deixem de deixar o like de vocês. Compartilhe aí com a mãe, com a tia, com a avó. Convida para assistir com a gente o programa, para vir tirar suas dúvidas. Estou amando as perguntas de vocês. A Elizabeth Oliveira mandou boa noite, já, que é a Beth do Noah. Um beijo, Beth. Lá de Guararema, ela leva meu filho pra escola. Que seria de nós se não fosse essa rede esses de braços, apoio, né? A Michena. Um beijo, Michena, também é de lá de Guararema. O Rafa, ele falou assim... Doutora, pode tomar leite com manga? Pode tomar leite com amei manga. sua pergunta, Rafa. Pode tomar leite com manga. Essa história vem de, assim, é uma crença, né? Que vem desde a época da escravidão, porque os donos das fazendas não queriam que os escravos gastassem o leite deles. E tinha muita manga nas fazendas, tal. Então, eles começaram a inventar isso, que se eles comessem leite com manga, para eles não usarem o leite, entendeu? Gente, Que eles iam morrer. Então, eles colocavam isso. Mas isso é totalmente mito. Olha, então pode tomar, Rafa, leite, seu manga. leitinho com manga aí. Sorvete de manga vai feito leite, com... né? Vai leite, né? Ele fez outra pergunta muito interessante aqui, ó. Em caso de dor de garganta, pode colocar pano com álcool no pescoço? Não deve, tá? Ô, Rafa, você tem quantos anos? Eu Isso tô é coisa amando, de eu véia, hein? Ele tá bem curioso, né? Ele é aluno do Minidade. Por isso. Interessado. Instiga, né? Vai ganhar 10 na próxima, viu? Próxima turma. Pois é. Então, não se deve fazer isso, tá? Por quê? Principalmente em crianças, tá? Porque o álcool é tóxico. Simplesmente isso, né? Desidrata, né? E a criança, e aquilo você está inalando e a pele está absorvendo também. Porque é uma coisa fechada ali, né? Tá? Não é só passar o álcool e evaporar, né? Então, isso, para a criança, não faz bem. É coisa que a gente está acostumado a ouvir, ver, as avós faziam e tudo, mas não é correto porque pode ser tóxico. Olha, tá? A Camila Oliveira... Ela fez uma pergunta aqui que eu também gostaria de saber. Vocês já perceberam que eu gostaria de saber todos, né? É mãe, né? É mãe de dois. Aí. Ela perguntou assim. Boa noite. Criança que tem intestino preso, é bom dar óleo mineral? Não se usa mais. Não? Não, tá? Não se usa mais óleo mineral. Há um tempo atrás se usava, porém... Já se viu que ele pode... Ele é inteiro eliminado, né? E aquela crença de que ele vai... empurrar o bolo fecal, né, e tal. E pode acontecer, só que não se pode ter esse hábito. Uma vez, assim, tudo vai, né, mas assim, não deve ser usado por causa de toxicidade, né, se aumentar muita quantidade, tá? Inclusive uma neurotoxicidade, tá? Então, a gente evita. E a criança, doutora, se ela tem o intestino preso, o que a mãe ela pode fazer para melhorar, auxiliar? Pode ser genético ou
totalmente alimentar? Pode ser genético. Porém, dá para resolver com a parte alimentar e às vezes é necessário algum medicamento também, né? Aí o ideal é a mãe conversar com o pediatra ou ir a um gastroenterologista infantil, tá? Para que ele veja qual é o problema, porque nem todo problema de intestino preso é só porque não come fibra ou porque não bebe água. Isso é a maior parte dos casos, mas não é só isso, né? Olha, e então olhar mesmo a alimentação, talvez passar até com uma nutricionista. Isso. Tá bom? Ó, Mini Doctor mandou aqui um boa noite, falou que a doutora Juliana e a doutora Valéria são ótimas. É alguém lá do... Ela falou, o Mini Doctor perguntou assim, colocar linha vermelha na testa, passa soluço? E olha, é uma pergunta assim, você vai falar, gente, mas tem gente que ainda faz. Então a gente tem que... É engraçado que as perguntas que estão vindo são perguntas assim, que do povo das antigas, né? Linha, algodãozinho. Né? A minha mãe fazia algodão na testa, assim, ó. Não tem fundamento científico nenhum, tá? Coisa de vó. Coisa de vó. Não tem fundamento científico nenhum. Na verdade, o que ajuda a passar o soluço é você colocar a criança de barriguinha para baixo, né? Porque, como eu falei, né? No bebezinho, a respiração, ela é mais um movimento, né? Mais abdominal. E se o bebê tiver de barriga para baixo, está comprimindo, então ele respira mais rapidinho. E isso muda o pH do sangue e ajuda a melhorar o soluço. O que causa o soluço? É uma incoordenação da musculatura respiratória, do né? diafragma. Na verdade, o soluço, ele tem várias causas, né? Ele pode ser por um refluxo, porque o nervo passa ali do lado do esôfago, o nervo que controla o diafragma, né? Então, o que acontece? Pode ser por um refluxo, volta ácido, muda o pH, o nervinho ali percebe, dá soluço. Qualquer situação que mude o pH do sangue, né? Então, as mães falam, é porque tá com frio, é porque tá com calor. Não é o frio ou o calor, entendeu? Mas é porque, às vezes, essas coisas podem estar mudando, né? A oxigenação, o pH do sangue. Então, são várias causas, né? Mas as mais frequentes em crianças são essas. Há uma pergunta aqui da Camila Oliveira. Quando a criança se queima, pode colocar clara de ovo? Ave Maria. Gente, eu já falei. Não tem pele. Não tem pele, seu filho. Gente, o ovo também tá pela hora da morte. A galinha tá se sentindo à extrema. Então, por favor, olha, o filhinho queimou, a recomendação é água corrente. Bastante aguinha na hora. Ai, tá com muita bolha, a criança tá com muita dor. Pronto, socorro. Não tenta passar. Eu já recebi, eu sou ortopedista, tá? Mas eu já recebi, porque eu trabalho com colegas no trauma, né? Com cirurgião, com clínico. E a gente, às vezes, recebe gente que passa manteiga, gente que coloca banha. Assim, as pessoas têm uma criatividade. Pasta de dente. Pasta de dente. Assim, não façam isso, porque isso vai fazer mais mal. Como eu falei, não só pela ação da substância, por exemplo, que pode ser cáustica da pasta de dente, né? Mas também pelo fato da gente ter que causar um sofrimento ali na pessoa para retirar o que se colocou fora, o prejuízo. O que acontece é que quando você queima, né, tem uma queimadura, você tem que colocar imediatamente, né, a área queimada na água fria. Por quê? Porque a gente não sabe, né, as mães às vezes não sabem, mas a pele continua queimando. Enquanto você não resfria aquela queimadura, ela continua queimando lá para dentro. Então, por isso que você tem que resfriar imediatamente. Tá bom? Os nossos alunos no Mini Doctor, a gente orienta colocar embaixo da torneira com água. Que assim, é o que você achar mais fácil, rápido. Geralmente, em todo lugar tem uma torneira, tá próximo. É colocar a mãozinha lá e deixar a água resfriar. E não pôr gelo, tá? Pegar pedra de gelo e pôr direto na pele, não. Tá? Que gruda. Tem uma mãezinha aqui, travou o chat, peraí, gente. Tem uma mãezinha que ela fez uma pergunta aqui, ó. Crianças com 2 meses com diástase, colides, é bom ou é só para cólica? Acho que ela quis dizer
se pode tomar essa medicação, né? Colídeos não é um remédio? O colídeos é uma flora intestinal, tá? Um probiótico, tá? Para bebê. Se a criança tem diástase na musculatura, é isso? E aí tem porque hérnia. a criança nasceu prematura, tem diástase. Colídeos é bom ou é só para cólica? O colídeos não é para a hora da cólica, tá? Ele é para prevenção, diminuir a frequência de cólicas, né? Esses probióticos, na verdade, tem várias marcas, né? Sim. Não vai ajudar em nada se ela estiver querendo dizer isso, diástase abdominal, que é uma separação da musculatura. É um Não vai problema resolver mecânico, nada. né? É um problema mecânico, não tem nada a ver com flora intestinal e com as cólicas. Tá? Então, é para cólica, é para evitar cólica, para diminuir a intensidade de cólicas, não tem nada a ver com diástase abdominal. E aí, esse colídeos, a mãe, ela utiliza antes de ter a cólica? Ele é um preventivo que você usa nos primeiros 3 meses, né? Para ajudar a diminuir a frequência e a intensidade das cólicas, entendeu? Para evitar, digamos. O meu filho mais velho, gente, ele tinha tanta cólica. Eu fiquei até 4 meses igual zumbi, porque ele trocava a noite pelo dia e chorava a noite toda de cólica. O que pode fazer para melhorar, para auxiliar além... Porque hoje tem esse colídeos, na época não tinha, há 12 anos atrás. Tem várias marcas, né? Colídeos, Umbigotas, Floripa. Tem várias marcas no mercado, são caríssimos também, a gente sabe. Porque são floras não específicas. Né? Só que assim, ele é bom porque a flora intestinal, né? O intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Então, assim, a flora intestinal, ela é muito importante em tudo, na imunidade, né? Na absorção dos alimentos, em tudo. Só que, assim, às vezes as mães usam achando que vai tomar como remédio de cólica, e não é isso. E também a cólica não é só por problema em flora intestinal. A cólica, ela é multifatorial, né? Tem muitos fatores, inclusive a parte da criança e dos pais serem muito nervosos, muito ansiosos. E é super comum, principalmente no primeiro filho, né? Nossa, passa isso para a criança. Porque, como eu falei, existe agora essa relação que se descobriu, né? Entre o cérebro e o intestino. Entendeu? Então... É o segundo cérebro, sim, né? E está relacionado também à alimentação da mãe. Então, isso é um mito que não é bem mito, porque a gente nota que cientificamente não tem nada que comprove. Mas você diz a alimentação da mãe durante a gestação? Isso. Sim. Na gestação. Mas eu acho que fora do útero, a alimentação da mãe, ela impacta muito na criança, porque a criança come o que a mãe oferece. Sim. E isso, assim, a Valéria acho que deve ter até mais lastro para falar do que eu. Isso é um problema. Porque o que a gente vê de criança mal alimentada é aquele padrão. Pais obesos, os filhos obesos, e aquilo vai sendo levado, às vezes não é nem só pela genética, mas muito mais pelo hábito da família. Então, o que a gente nota, tá, como observação do dia a dia, é que alguns alimentos que a mãe consome provocam mais cólicas. Mas não existe nenhum embasamento científico, nenhum trabalho científico até hoje que comprove isso. O que a gente sabe é que tudo passa para o leite materno, né? Tudo, o que a mãe come, o que a mãe toma de remédio, o que a mãe bebe, então tudo vai passar para o leite materno. Então, às vezes, isso pode não fazer bem para a criança, né? O Rafa falou assim, a minha avó, ela coloca pano com álcool na garganta. Então, hoje você vai falar pra ela, Rafa, que não pode. Não pode. Isso é coisa de vó. A Landra Malgeiro falou que você é a melhor... Yandra. Yandra. Melhor pediatra do ABC. Meu Deus, obrigada. Adriana Reis mandou um boa noite e falou, doutora Valéria, um beijo. É a mamãe do Thomas. Oba, obrigada. Pra você também. O Rafa fez uma pergunta muito interessante. Bebê pode tomar mel? Até 1 ano, não. Tá? Até 1 ano, não. E depois de 1 ano, nada desses méis que se compra... Mercado. Não, que se compra, eu digo assim, na rua, de garrafa, sabe? Esse que não pode? Não pode. Os que tiverem o selo do CIF, sim. Porque o mel pode carregar a bactéria do botulismo. Entendeu? Então, por isso que não se dá, pelo menos até 1 ano, tá? Porque a acidez, pH do estômago da criança não comporta matar a bactéria, entendeu? A Adriana,
Ela falou assim, ó, ouvi dizer que a indicação de vitamina D aumentou a idade recomendada. É isso mesmo? Ela falou assim, ó, ouvi dizer que a indicação de vitamina D aumentou a idade. Que é recomendada. Não, a gente tem, por obrigação, dar desde o nascimento vitamina D para a criança até os 2 anos. Então, desde que nasce, Isso, né? até os 2 anos. Isso, não sei se foi isso que ela quis perguntar. É isso, porque ela falou que aumentou a idade, então eu entendo. Eu acho que porque antigamente se dava até 1 ano e agora se dá até estendeu. 2. Estendeu até os 2 anos? Isso, E por quê? Porque tá se vendo cada vez mais crianças com deficiência, só ficam em casa, não tomam Não sol, expõe ou passam o sol. dia inteiro dentro da escola, entendeu? Então, Aquele banho de sol que dá nos bebezinhos, é importante ainda fazer a mãe tirar a roupinha, que eu fazia com os meus. Sempre. Tira a roupinha, coloca lá, tira a meinha, põe pra tomar sol. Então, isso a gente pede pra mãe fazer, dar um pouquinho de banho de sol em caso de icterícia, né? Quando o neném fica amarelinho, nasceu, aí vem aquela icterícia, fica amarelinho, tomar banho de sol pra ajudar a reduzir a icterícia. Que é como se fosse o banhinho de luz, do hospital, lógico, guardando as devidas proporções. Mas, assim, é pra isso. Mas tomar sol, sempre que tiver sol, a mãe sair com o bebê, tomar um solzinho, uns 15 minutinhos no carrinho, Num no horário decente, Sim, né? no horário, né? Antes das 10, depois das 4, aí é realmente importante, tá? Doutora Juliana, uma mãe colocou aqui que o filho teve uma fratura no braço. Quais cuidados ela deve ter no sentido de mobilizar e se é, sim, necessário fisioterapia depois? Então, tem que ver que fratura que foi, né? Aonde que foi? Foi aqui no punho? Foi aqui no cotovelo? Foi no... Essa criança está imobilizada? Qual a imobilização? Então, assim, nos aspectos gerais, né? O que a gente pode orientar? Manter a imobilização bonitinha, né? Direitinha, limpinha. Eu sei que é difícil com criança. A gente recebe umas imobilizações imundas, é normal, mas assim, é tentar não avariar essa imobilização, tomar os cuidados como não deixar molhar. A criança não pode ter exposição à água. Tá com gesso, fica com o gessinho do lado de fora da piscina, por exemplo. Eu ouço muito isso e eu já peguei muito caso no pronto-socorro que a criança chegou com um braço mole. Por quê? Primeiro porque você onera, né, o serviço de saúde. Pode ser o SUS, pode ser saúde suplementar. E não está sendo efetivo para aquela fratura, né? Então, assim, tomar muito cuidado com a imobilização. Uma coisa que eu acho legal também a gente falar aqui é observar as extremidades. O bracinho está imobilizado. Olha se os dedinhos estão com as pontinhas vermelhinhas, né? Se o sangue está retornando, se não está muito inchado. Manter, se for o bracinho, né, que tiver quebrado, manter a mãozinha sempre para cima e estimular a criança a mexer assim, ó, os dedinhos. Para quê? Para o sangue circular, porque senão incha mesmo, tá? Controlar a dor. E uma coisa que eu pego toda vez a criança toda arriscada aqui, porque tenta se coçar com caneta, às vezes tenta se coçar com agulha de tricô. Isso é perigoso, tá? A gente brinca e tal, mas assim, é perigoso porque pode se arranhar, aí fica aquela ferida ali tapada, né? E aí pode dar... Eu não sei, eu entendi que talvez ela queira saber depois da fratura, quando tira já os gessos, cuidados e se precisa de fisioterapia. Bom, teoricamente, assim, a criança vai retirar o gesso após a consulta com o ortopedista, que vai avaliar radiograficamente aquela fratura e clinicamente. E aí, na grande maioria das vezes, a gente até passa a fisioterapia, porque a criança precisa ganhar o movimento de novo de algumas articulações que ficam paradas com a imobilização, né? A mãe, às vezes, não tem aquela sagacidade mesmo que o fisioterapeuta, que é um profissional habilitado, tem de fazer a criança cooperar com os exercícios, tá? Então, é interessante sim, tá? É recomendado. Deixa eu ver aqui, a Sandra perguntou assim, ó, banho de picão é bom para os bebês? Ai, doutora, não me julgue que eu sou a mãe do banho de picão. Eu nunca ouvi banho de picão, eu sempre ouvi o chá de picão.
Banho Então, de mas picão pra pra dar acalmar banho, a faz o pele. chá pra dar banho na criança. Eu sou a mãe do banho de picão, do banho de camomila, doutora. Não me julgue. Gente, bebê chique, né? Pois é. Aromatizado. Não tem nenhum embasamento científico, tá? As pessoas usam, não vai fazer mal pro bebê nesse caso, tá? Banho de imersão. Banho de imersão, como se fosse fazer um chazinho ali pra criança tomar banho, né? Não faz mal, porque tem coisas assim, que são mitos e que fazem mal. Sim. Não vai fazer mal nenhum pro bebê, tá? Porém, em relação à icterícia, né, a tirar o amarelo do corpo, não tem nada resolve? científico que comprova, não. Nem pra não. catapora. Não, catapora, principalmente, é algo que precisa tomar muito cuidado. Que infecta, né? São lesões abertas. Lesão de pele aberta pode infectar gravemente, tá? É potencialmente grave se infectar, né? Para catapora, o que se usa é outra coisa, né? Aí seria o permanganato, né? Aquelas soluções de permanganato que são secativas, né? Limpam e são secativas. De imersão também. Ou de imersão, ou ir jogando, né? Nas partes que estão mais com feridinha, né? Mas é mais o permanganato de potássio. Agora, o picão para catapora, não. Tá? Não vai adiantar nada. Não vai. Não. A Camila falou assim, ó, estou amando cada esclarecimento das dúvidas das profissionais. Que bom. Top as pediatras. Obrigada. A Ruth falou assim, ó, podemos visitar... Nossa, isso daqui é uma coisa que tá polêmico no Instagram, né? Podemos visitar recém-nascido antes dos 3 meses? Não pode mesmo utilizando máscaras? Mesmo utilizando máscaras, não pode? Então, assim, o que eu costumo orientar os pais é falar assim, olha, o filho é seu e se seu filho pegar uma bronquiolite ou ficar doente, quem vai lidar é você e a criança que vai passar mal. Então, assim, não tem que ter pruridos em pedir para as pessoas esperar um pouquinho para visitar, né? Claro que os parentes mais próximos, os avós, tios próximos vão querer ir. Então, assim, aqueles que for indispensável de visitar a criança, de máscara, sim, tá? E se for encostar na criança, pegar no colo, tal, que tenha, né? Lave a mão com sabão bem lavadinha, passe álcool gel, para daí pegar. E que não pegue com a roupa que acabou de vir da rua, né? Coloca um pano, alguma coisa para ter mais cuidado, porque tá tendo muito caso de bronquiolite, né? E de gripes e de várias doenças. Nossa, então, a gente tem que ter muito cuidado com essas crianças, né? Tá tendo várias novas variantes, sim, né? Sim. O meu filho mesmo, há 15 dias atrás, ficou com uma gripe, uma febre alta, levei no médico, fizeram exame de sangue, teste do Covid, não deu nada. Tudo negativo. E a Covid também tá bombando, viu, Henrique? Esses pequenininhos, bebezinhos, a pessoa não sabe nem que tá contaminada, vai lá visitar a criança. Não tá sentindo nenhum sintoma, nada, né? E esse é o maior problema, porque eu acredito que uma pessoa que quer ir visitar não vai, né, visitar sabendo que ela está doente, porque também precisa ser muito sem noção, tem né? que ter bom senso, né? Mas o problema é que essa pessoa já está contaminada, já está transmitindo, entendeu? Porque antes dos sintomas a pessoa pode já estar transmitindo. Né? Então, e vai transmitir e ela não sabia. Aí no outro dia, passou um dia, 2, liga pra mãe, olha, eu tô, né? Entendeu? Positivei de alguma coisa, ou tô gripado. Já peguei muitos casos. Doutora, e então recomendado é a partir dos 3 meses por conta da vacinação? Que já tomou algumas vacinas. Mas sempre com cuidado, né, gente? Sempre esse tipo de cuidado é importante. E quando é um bebê, tem o irmão mais velho, o irmão tá na escolinha, o que eu faço, doutora Juliana? Eu passei por isso. Eu fui menos cuidadosa porque eu tive filho pré-Covid. Eu acho que bom senso é tudo, né? A minha filha, ela brincava com o irmão, mas sempre com a mãozinha limpa. A gente colocava sempre um paninho. Até porque é uma fase, principalmente em casa, né? Eu acho que é importante a gente até falar isso com as mães, porque a mãe fica muito dividida. Eu sei porque eu passei por isso. Porque o mais velho quer atenção e você tem que dar atenção para o bebê e a criança acaba pegando ranço do irmão mais novo. É verdade. Né? Eu passei e aí, o que eu fazia, tá? Assim, mas eu fui mãe pré-Covid. A minha filha sempre lavou a mãozinha, eu colocava um pano nela e botava o bebê com ela. Ela não voltava da escola toda suja e pegava no irmão. Isso pode ser uma estratégia até para
melhorar o relacionamento aí entre irmãos, né? O que eu peço para os pais, porque é exatamente isso, eles querem chegar, às vezes adoram o bebezinho, né? E já chega e quer direto beijar, né? A criança, brincar com o bebê. Né? Vem direto da escola. Já. A que eu oriento os pais é que converse com a criança, explique o porquê, né? Chegar, vai tomar o banhinho, tira essa roupa, toma seu banhinho, joga um sorinho no nariz, lavou bem a mãozinha, e aí vai lá brincar com o bebê. Entendeu? Falando do sorinho, lavagem nasal. Uhum. Doutora, dá para explicar aqui como é o correto fazer, o recomendado? É recomendado fazer todos os dias? Não é? Machuca a parte nasal? Como que funciona? Não machuca se a técnica for feita corretamente, entendeu? A gente hoje em dia evita fazer lavagem nasal com seringa em criança pequena. Existe hoje em dia umas garrafinhas, né, próprias, porque a seringa, ela, primeiro que já tem aquela, as crianças odeiam geralmente, porque estigmatiza né? como seringa, injeção, né? E segundo que ela tem muita pressão, entendeu? Como é um tubo com fino, um êmbolo, né? que às vezes é duro para você. Isso. Então, você vai espirrar, colocar o soro no nariz, aquilo faz muita pressão. Então, às vezes, pode realmente, se tiver muita secreção nessa região, mandar para o ouvido, ou mandar para outros lugares. Então, a gente, hoje em dia, está pedindo para não fazer com seringa, para usar tem aquela garrafinha. Tem umas seringas bonitinhas que vendem e tudo, mas não é o ideal, tá? Porque faz muita pressão. Então, o ideal é fazer com garrafinhas. Fazer todo dia vai depender. Se é uma criança... Muito secretiva. Muito secretiva, que tem alergia, tem rinite. Então, a gente realmente pede para fazer todos os dias. Pelo menos ao chegar da escola. Entendeu? Porque já aproveita limpar também, né? Aquele muco nasal que fica cheio de vírus grudado e tal. Ajuda muito, tá? Muito mesmo. Evitar o acúmulo de doenças, né? Isso. Aumentar a bactéria ali. Porque quanto mais secreção você tem, primeiro que dificulta a respiração, né? Uhum. E a criança, a partir de uma certa idade, ela até uma certa idade, ela é respiradora bucal, né? Então, a gente precisa desobstruir, perdão, a criança, a partir de uma certa idade, já é respiradora nasal e a gente sabe que o nariz é super importante para a respiração, né? Se umidifica o ar e tal. Então, o bloqueio ali dificulta a respiração, a criança fica irritada, a criança não quer comer. Então, é ideal você manter uma higiene nasal bacana, dependendo do quanto que a criança secreta ou está exposta também a um ambiente, tipo uma creche que tem muita criança, ou foi para um parquinho, né? Varia, né, de situações. E os bebezinhos muito pequenininhos, eles não sabem respirar pela boca ainda, entendeu? Então, a respiração deles é praticamente nasal. O que vai acontecer? Se o narizinho ali, que tem um buraquinho desse tamanho, uma via aérea super estreitinha, tiver com alguma secreção, não respira, então ele fica bem cansadinho. Às vezes pode dificultar para mamar no peito, e né? E aquele sugador de secreção? Então, vocês recomendam o uso dele? Se tiver gripado com muita secreção, aí joga um sorinho, aspira, né? Mas só nesses casos, não é para ficar usando todo dia aquilo que traumatiza, né? A mucosa do nariz também. Olha, usei tanto no meu mais velho. Ai, gente, 19 anos era uma mãe maluca, agora, coitada. Colocar um sorinho no bebê, pingar um sorinho é muito rinossoro. Isso, soro fisiológico, né? Pingar ajuda muito, né? A desobstruir, a manter a mucosa do nariz hidratada, né? Mas não lavagem em bebezinho pequeno, não, né? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou uma pergunta para a doutora Juliana. Doutora Juliana, machuquei meu dedo jogando bola na escola. E consegui fazer a talinha que você me ensinou no curso. Ai, que bonitinho. Tô emocionada, hein, ó. Fala um pouquinho dessa mobilização pra gente aqui. Então, que é importante, né? O que a gente orienta, assim, no curso, só para, né, as pessoas saberem, a gente não força a criança a ser um socorrista. A criança não tem essa responsabilidade. A gente orienta para que ele se torne um adulto consciente e saiba como agir naquela situação até conseguir o socorro ou a ajuda, tá? Nas lesões de membros, o que a gente orienta é imobilizar com o que tem.
Se não tem, segura com a outra, com o outro membro, né? No caso, o dedo. Segura, pede para alguém vir, mas o que eu ensinei é fazer com palitinho, né? Com um abaixador de língua, né? Que era o que eu tinha para ensinar e eu demonstrei para eles. Mão, né? Ou que tiver a mão, um palito de sorvete. E tentar fixar ali, ou com esparadrapo, ou com um pedacinho de pano, né, com o material que tiver à mão para a extremidade ficar parada. Porque se você tentar mexer, pode causar mais dor e piorar, às vezes, um desvio. Né? E também, que é muito importante, quando você mantém retinho, você mantém o fluxo de sangue ali. Às vezes você mexe uma artéria, a cotovela, né, dobra, e aí para de fluir sangue. Então, o que a gente fala tenta imobilizar da forma que esteja mais confortável para o paciente e não mexe, não tenta mobilizar, chama ajuda. Olha, vou voltar aqui para o chat, vou dar uma boa noite pro pessoal que chegou. O Bismarck, meu marido. Um beijo, marido, tá aí me assistindo. E uma pergunta aqui lá no interior, eu sou do interior, né? E lá tem anda aparecendo muito cobra. Houve alguns episódios de picada de cobra. O que fazer numa situação dessa? Não só lá, eu já vi uns casos no Instagram, interior, acho que por conta do calor. Como a mãe lidar com isso? Picada de cobra, escorpião. O que fazer de imediato, né? Para não piorar a situação. Tá. De imediato, picada de cobra, a gente costuma pedir para fazer torniquete, né? Logo acima, para que o sangue que está voltando não passe venha com o mínimo, de veneno, toxina. Né? Da toxina. Né? Então, fazer aquele torniquete, que vamos supor, a cobra picou aqui, você amarra para cima, né? Para não subir veneno. Isso, para evitar de subir um pouquinho só, mas né, não tudo. E procurar um atendimento médico. Essas picadas de animais peçonhentos, né? E cobra e escorpião, tem que procurar, porque precisa com urgência do soro, né? De receber o soro antiofídico, de receber o soro próprio para uma aranha, para alguma coisa de cá. Não, porque senão pode levar a óbito, né? E uma coisa importante nessa abordagem além do torniquete, tentar identificar o tipo de cobra. Doutora, tinha um chocalho, a cabeça era triangular, era assim. Algumas características para a gente saber porque tem diferença. Tá? Além disso, saindo do reino das cobras, né? Mas assim, ver que animal, né? E se conseguiu capturar o animal, pôr no vidro e levar. Porque aí dá para identificar, né? Se é uma aranha marrom, se é a armadeira. Facilita o diagnóstico e o tipo de soro. E a criança, ela é alérgica, foi picada por um marimbondo, uma abelha, ela tem alergia a insetos. O que fazer, doutora Juliana? Bom, eu sou ortopedista, né? Mas eu sou mãe e eu brinco com essas meninas aqui, minhas parceiras, que eu sou pediatra frustrada. É um pouco de criança. Tudo, né? Eu amo criança. Então, a criança desenvolve uma reação de hipersensibilidade, ou seja, inchaço no local, vermelhidão, não é para fazer nada, é correr para um pronto-socorro, tá? Porque as reações anafiláticas, essas reações alérgicas, elas podem evoluir com lesões que podem ser fatais, né? O edema de glote. É difícil que uma criança, a primeira vez que seja picada por um desses, né, insetos, desenvolva já meu filho nunca levou uma picada de abelha, e se ele levar uma picada e ele for alérgico, tá? Dificilmente isso vai acontecer, tá? De ser, na primeira vez, já dá um choque anafilático. Porque, assim como tudo, né? Você pode consumir um remédio, você pode levar uma picada, algumas vezes até que você se torne extremamente alérgico àquilo, né? A ponto de ter choque anafilático. Mas o que se faz? Realmente, se você já sabe que seu filho é alérgico a uma picada, onde você for, você tem que estar com antialérgico, um corticoide na bolsa, entendeu? E, infelizmente, no Brasil não existe, mas fora existe, que são as canetas de adrenalina auto-injetáveis, que você bate na coxa da criança e aperta, tem para criança
e para adulto. E aqui até agora não aprovaram isso, entendeu? Então, para na hora evitar o choque anafilático e dar tempo de chegar no pronto-socorro, entendeu? Mas no Brasil, infelizmente, Não tem ainda. Estamos atrasados. A Camila Oliveira perguntou: quando a mãe tem cólica e engravida, passa para o bebê? É uma mãe que tinha cólica ali na menstruação, ela engravidou, provavelmente o bebê terá cólica. Não tem relação. Não Mito está relacionado. total, não. Mito! A Luana falou assim, ó, pontos da cesárea compôs. Tem alguma coisa que a mãe pode fazer se passar remédio, passa para o bebê? Tipo assim, ela tá com um pós-parto ali, deu pus no ponto. Se ela passar uma medicação e ela está amamentando, pode passar para o bebê? Depende do medicamento, né? Assim, tem alguns medicamentos que são liberados para mulher parturir pós-parto, né? Puérpera, perdão. Ela pode tomar, tá? Mas aí ela tem que ser orientada pelo médico, né? O médico tem que ver, porque às vezes esse ponto tá com um pus, assim, ela precisa tomar um antibiótico, ou o ponto tá só inflamado, tá com uma vermelhidão, não tá drenando secreção. Então, pode, em termos, tá? Tem alguns anti-inflamatórios que ela pode tomar, né? Com todo um cuidado. Tem outros que não. Antibiótico também, então ela tem que ser avaliada. O obstetra dela tem que reavaliar, né, para ver o que está acontecendo ali, porque às vezes um pontinho de pus para fora pode indicar um monte de pus lá dentro, entendeu? Então, é algo que tem que tomar muito cuidado e não ir se automedicando, passando pomadinha. Geralmente os tópicos, as pomadinhas, né, a absorção é muito pequena, entendeu? Até chegar no leite materno. Então, dificilmente uma pomada tópica passada só na cesárea vai dar algum problema para a criança, né? Não. Agora, antibiótico de tomar mesmo, né? Aí tem que ser prescrito o próprio para lactantes, entendeu? Para quem está amamentando. Doutora Juliana, a Fernanda, ela falou assim, ó, criança cai muito, né? Como sei quando posso cuidar em casa, quando devo levar para o pronto-socorro? Olha, uma pergunta muito interessante. É sempre, olha, é até engraçado, porque isso é sempre um drama, né? Tem mãe que chega no pronto-socorro, a criança caiu, sei lá, no sábado, a mãe leva na segunda. Ah, doutora, não era nada, botei um gelinho, só que não melhorou. Eu, em geral, oriento os pacientes assim, olha, não está muito inchado, a dor está... Porque mãe... geralmente conhece o filho e, dá um ibuprofeno, dá uma dipirona. Se passou ali na primeira dose, aliviou e não tem uma deformidade, tudo bem. A questão é quando não melhora, quando tem deformidade, quando incha, tá? E tem um mito que eu não sei se vão perguntar aí, mas eu já vou adiantar. Eu sou bebê de 6 meses. Brincadeira. Doutora, então, mas eu tô pisando, acho que eu não quebrei, né? As pessoas têm que ter noção de que a fratura, quando o osso quebra, não necessariamente ele quebra na totalidade. Então, às vezes, você nem tem uma instabilidade mecânica, então a pessoa consegue andar. Tem gente que para reclamar de dor, precisa ter uma dor nível 100. E aí não fala nada. Mas ele não está... doutora, ele não reclamou de dor, mas tá inchado. Então, assim, não é porque consegue mexer, não é porque consegue andar, que às vezes também não está quebrado. Eu, geralmente, assim, quando a pessoa está muito... eu não sei o que fazer, eu peco por excesso. Leve ao pronto-socorro. Se tá coração de mãe, em dúvida, coração né? de mãe, então assim, tá em dúvida, leva. Agora, tem casos que não dá, tá num lugar de difícil acesso. Tenta medicar com o que tem, com uma dipirona, que é uma medicação que toda mãe sabe medicar o filho. Não estou falando para ficar se automedicando, mas mãe geralmente faz uma dipirona para o filho. Tem essa farmacinha em casa. Se aliviou, fez um gelo, melhorou,
tá melhorando, beleza, até que tem uma segurança. Se não, aí vai para o pronto-socorro. Ou se tem uma deformidade, viu que tá aquela coisa torta, roxo. leva, tá? Mas eu sou sempre pelo excesso. Pelo coração excesso, pesou, não pela falta, né? O coração pesou, leva. Olha, tem uma pergunta aqui que a Biga, que acabou de ser mãe, ela perguntou assim, ó, doutora Valéria, fala um pouco sobre a vacina da palivizumab. Isso, palivizumab. Minha filha é prematura extremo e tem que tomar as 5 doses. O que é essa vacina? Quando tem que tomar? Então, a palivizumab é uma vacina que o governo fornece para crianças prematuras extrema, né? Mas não é no posto de saúde. Tem local específico, né? Para ir solicitar essa vacina. Geralmente, quando sai da maternidade, eles já orientam, né? É uma vacina para evitar bronquiolite, justamente pela gravidade da bronquiolite em bebês, entendeu? Então, em bebês prematuros extremo, então, principalmente, né? Então, é uma vacina que é oferecida, é uma vacina cara, então, assim, é muito cara. Então, para realmente o bebê, né, que foi prematuro extremo, o governo dá, entendeu? Justamente para evitar quadros de hospitalização por doença respiratória grave, tá? Então, é para isso, é para bronquiolite. E essas vacinas, a vacina agora que está dando na mãe, na gestante, é a mesma vacina? Não é a mesma. Existe uma vacina nova que estão fazendo nas gestantes, tá? A partir de 34 semanas, tá? A gestante deve tomar. Que é para evitar a bronquiolite, né? No bebê. Não é evitar até tipo 1 ano de idade. Que não tá? vai ter. Até uns 6 meses, pelo menos, já foi visto que tem proteção. Tá? Nossa, que ótimo, né? Excelente. Ótimo. Ótimo. A Luana, a Camila Oliveira falou: boa noite. Crianças que têm sinusite e rinite, é bom fazer inalação evapor caseiro? Com qual frequência? Umidificador. Pode falar. Umidificador, não sei se é isso que ela quer dizer, né? A gente pede para não usar por muito tempo, por exemplo, num quarto fechado, tá? Por quê? Porque aquilo fica uma saturação de água no ar muito grande, umedece as paredes, umedece as madeiras, isso dá fungo e aí piora muito. Piora muito a alergia da criança, entendeu? Inalação, né? Os pneumologistas infantis hoje em dia já aboliram também. A gente usa, às vezes, quando precisa de medicamento, quando precisa de usar medicamento da inalação, né? Ou se a criança está com só nariz, o narizinho está muito entupido, usar para isso, mas assim, não ficar usando para qualquer tosse, já vai fazendo inalação, entendeu? Porque eles acham que não resolve. Os pneumologistas infantis atualmente acham que não adianta. Gente, eu sou a mãe da inalação. Eu também fui. Todo mundo acho que foi, né? Pois é. O meu ainda tá com inalação. Que hoje em dia existem medicamentos em spray, né? Que às vezes, mesmo que você usava antigamente para pôr na inalação, você tem em spray que é mais rápido, mais fácil e tem uma melhor absorção, entendeu? A gente tem que pensar que a inalação é máscara. Você vai medicamento, às vezes, para a boca. Sim, perde muito. Né? A Sandra falou, quando meu irmão era pequeno, tinha alergia a corticoide, mas já é adolescente. Ele ainda pode ter alergia? Olha, pode, mas assim, a gente não dá cara a tapa, né? Eu não sei você. Quando me fala que tem o histórico de alergia a algum medicamento, que eu sempre pergunto, né, na consulta, para poder medicar, eu não arrisco. Eu considero. Se chegou num pronto-socorro, você não vai ter como investigar aquela criança. Né? A mãe fala, ele tinha, então esquece. Até aquele momento, teoricamente, ele tem. Agora, se é uma criança que está em consultório, você tem como investigar isso, né? Também, a alergia a corticoide já é bastante difícil, porque o próprio corticoide é um anti-inflamatório e um antialérgico potente, né? Mas acontece, existe alguns casos. Então, você tem que tentar descobrir qual é o corticoide que ele tem alergia, que pode ser que ele tenha daquele e não tenha de outro tipo de corticoide. E tem um exame específico? Tem. Não existe exame específico. Assim, os testes que a gente tem de alergia são o teste de contato, que é para
alergia de contato, né, que faz na pele. E os testes a gente tem aqueles que faz no braço, que todo mundo já ouviu falar, conhece. Sim. Mas também não tem para medicamentos. E tem o teste que a gente faz pelo sangue, né, que é o rastro, o imunocap. O que acontece é que não existe para todos os medicamentos. Tem para uns 4 ou 5 medicamentos. Então, assim, se tomou um medicamento, primeiro precisa avaliar se aquela reação que ele teve foi uma reação alérgica de verdade ou se foi um outro tipo de reação, neurológica, né? E às vezes pensou que foi alergia. Né? Entendeu? Entendi. Uma coisa que eu recebo no pronto-socorro, pode ser que até ajude aqui a explicação da Valéria. É muito paciente que fala, eu sou alérgico a tramal. Aí, quando você vai perguntar, mas você teve coceira, você teve edema de glote? Não, eu fiquei enjoado. Então, as pessoas, elas confundem. Exatamente. Eu falo porque eu trabalhei muitos anos com segurança de medicamento. Tá? E as pessoas confundem o evento adverso, né, o efeito desagradável que o medicamento provoca, né, por conta do mecanismo de ação dele, da reação alérgica. A reação alérgica é todo um grupo de sinais e sintomas aí que se desenvolvem em resposta hipersensível àquela substância. Então, por exemplo, a pessoa tomou, sei lá, uma dipirona, começou a se coçar, ficou toda empolada, começou a sentir falta de ar. Isso é uma reação alérgica. Eu tomei dipirona e fiquei tonto. Isso é um evento adverso super comum da dipirona. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa ela tem que observar os sintomas. Nem tudo é alergia. Nem tudo é alergia. E nem tudo também é reação adversa do medicamento. Exatamente. Tem que observar. E tem os safados que falam que são alérgicos à injeção. Eu era essa criança. Aí a gente já fala logo, não existe isso não. Eu, pra fugir, eu tinha muito problema de garganta, tomava muita bezetacil. Aí, quando eu comecei a entender, falava, tem alergia? Tem alergia a bezetacil. Só pra mas a gente tomar, né? a gente é cobra criada, a gente já sabe. E antigamente tinha essa história de fazer teste para bezetacil, tá? Isso também é uma coisa que não existe mais, não se faz, porque já se descobriu que se você for alérgico a bezetacil, você vai ter a reação no teste. Entendeu? Vai ter pode ter uma reação anafilática no teste. E aí ninguém vai dar cara então, tapa, né? então, hoje em dia é proibido fazer bezetacil em farmácia, só se faz em hospital. E socorro, serviço muito médico. raro também, né? Serviço médico, porque tem um socorro se precisar, entendeu? Mas, igual, a bezetacil não são todos os casos. Antigamente, né, vamos falar, a gente ia, eles falavam, mãe, eu lembro que falava pra minha mãe, quer dar comprimido, né, tratar com antibiótico via oral, ou quer fazer aplicação de bezetacil. A minha mãe falava, bezetacil. Hoje não tem mais isso, né? Então, depende. Depende do quadro. Ainda tem. Se de repente o médico julgar que uma penicilina resolveria, né? A bezetacil. Ou você vê, olha também o paciente como um todo, né? Se você vê que aquela pessoa, a mãe, às vezes a criança não... Você olha e vê que talvez não tenha condição de ficar fazendo no horário, né? Ou de comprar o medicamento que é necessário, aí a gente já faz o... A Samira chegou aqui e falou, boa noite, mulherada, estou adorando o programa, cuidados com as crianças e as mamães. Um beijo, Sá, saudade de você. Vamos falar um pouquinho... que ela falou aqui, doutora Valéria, como as crianças podem participar do projeto Minidoc? Vamos falar um pouquinho? Tá bom. Explica pra gente o que é o projeto, como funciona, como que elas podem fazer para participar. A doutora Valéria fala um pouco e a doutora Juliana complementa. Tá bom. Então, nós criamos o projeto Mini Doctor porque a gente percebeu que as crianças aprendem melhor e guardam melhor as informações, né, de segurança do que os próprios pais. Né? Então, a gente criou esse projeto para ensinar de forma lúdica as crianças a se proteger contra acidentes na infância, entendeu? Então, a gente faz o nosso curso, a gente coloca estações, né? E essas estações, cada uma sobre um assunto, né, mais comum, né, de acidentes na infância, para as crianças aprenderem o que não pode
fazer e também a se socorrer e socorrer até outras pessoas, né? Então, a gente tem o nosso Instagram, lá a gente tem as informações para os cursos, inclusive domingo a gente vai ter um curso aqui em Santo André, na minha clínica, tá? Onde vocês dão o curso? Geralmente, por enquanto, a gente está dando na minha clínica, tá? Que é em Santo André. E a gente tem, faz os cursos, né? Tem quem quiser entra no Instagram, tem o formulário de inscrição, né? Qual é o Instagram? É @mini_doctor _saviors _kids. Esqueci, tem sobrenome, tem nome Saviors e sobrenome. que são salvadores, né? Crianças salvadores. E a partir de qual idade, doutora? A partir de 6 anos, né, a criança já consegue ter uma noção, né? Porque o que acontece? É bem isso que a Valéria falou, e quando eu entrei para o projeto, eu vim com uma sede muito grande de formar mesmo cidadão que tivesse um pouco de consciência, porque a gente no pronto-socorro, eu sou uma apaixonada por pronto-socorro, tá? Mas a gente no pronto-socorro, a gente vê que as pessoas, às vezes, ficam baratinadas e podem prevenir. Às vezes dá dó você ver criança chegar com alguma lesão que poderia ter sido prevenida e que também os pais e a própria criança não sabem como agir naquela ocasião e podem até, inclusive, levar a alguma lesão secundária. Então, pelo menos o meu grande, o que brilha muito os meus olhos é formar mesmo pessoas mais conscientes, né, com a saúde e prevenir acidentes preveníveis, né, e lesões preveníveis. Então, pelo Instagram ali, no link na bio, tem o link para o... Tem formulário. Tem o link para daí acessar o formulário e a criança fazer a inscrição. Nós vamos ter um curso agora nesse domingo, às 15h, tá? E a gente sempre faz, uma vez por mês, pelo menos a gente faz os cursos. Se hoje a mãe está assistindo a gente, quer que o filho participe, dá tempo? Dá, ainda temos algumas vagas, que ainda dá sim. tempo. E vocês atendem de outra localidade ou só do ABC? Por enquanto, a gente está fazendo curso, curso lá na clínica da Valéria, que é aqui em Santo André. Por enquanto, nós estamos fazendo no Mas ABC. se vir de outra localidade... Sim, por exemplo, a gente leva o curso para condomínios, a gente leva o curso para escolas que queiram, entendeu? Então, às vezes, um condomínio faz um grupo de crianças do condomínio para aprender, a gente vai até o local. Que interessante, né? É importante também. Vai até qual idade? Até os 17. Então, de 5, se a criança for assim, bem espertinha, dá para fazer até a partir dos 5, né? Dos 5 aos 17. Ótimo. Então, meninas, entrem aí. O Ed, você vai colocar na tela Isso. O Ed vai colocar na tela o endereço do Insta delas, para vocês entrarem em contato aí. Tá bom. E é muito importante, né? Sim. O que a gente sabe é que a maioria dos acidentes da infância são preveníveis, entendeu? Então, é muito importante a criança saber lidar, né, com esses perigos, se prevenir e até ajudar os outros. A gente ensina também, né? O Rafa tá aqui com a gente. Tá vendo? Nosso aluno, aplicadíssimo. Ele falou assim, doutora Ivone iria vir. Ela me ensinou o curso Como Socorrer uma Vítima em Crise de convulsiva. Porque ela se machucou, Rafa. E aí, o filho dela se machucou, ela não pôde vir. O Rafa, ele já até tá dando um auxílio aqui, porque vocês viram lá no flyer, que era a doutora Ivone, mas veio a doutora Juliana, porque o filho da doutora Ivone, um abraço para ela aí, se machucou, vida de mãe, normal, acontece, né? E ela não pôde estar aqui com a gente hoje. E mandou essa maravilhosa no lugar, né? Ainda bem. A Dulciara Leite, ela falou assim, boa noite, meninas, parabéns, eu estou amando o programa. A Camila falou, está maravilhoso, estou adorando o tema de vocês. O Rafa falou que ele já é um monitor mirim do Monidog. Tem isso, monitor? Que graça. As crianças que já fizeram o curso, às vezes mais de uma vez, que quiseram fazer, né, ou outros módulos... aí a gente deixa eles ficarem como monitor para ajudar ali no curso, né, também. Incentiva, né? Incentiva. A Ruth, ela perguntou assim, doutora Juliana, minha mãe disse que nasci com os pés tortos, o médico pediu para usar bota
Eu usei por pouco tempo. Meus pés podem voltar a ficarem tortos? Bom, se você tá perguntando, falando voltarem, é porque ele, de alguma forma, está corrigido, né? E dependendo da sua idade, eu acredito que não, a não ser que você desenvolva alguma doença neurológica, né? No futuro, na velhice, por exemplo, aí pode ter uma atrofia, ou alguma doença do nervo mesmo. É comum algumas mulheres terem problema de nervo no tornozelo e no pé, pode causar uma deformidade com desabamento desse arco plantar. Então, depende, né? Acredito que não e espero que não, viu? Geralmente esses de bebê, né? De criança pequena. Corrige e leva a vida. O meu, o pequenininho, o Noah, ele tem um pé, parece uma bisnaguinha, achatado. Pé plano. Isso, pé plano. O ideal é usar calçados específicos para esse tipo de pé ou não? Ele não, ele vive descalço, falar a verdade, ele não gosta de sapato. Ai, olha, hoje em dia é uma prática até que eu não sei como é que está na pediatria, mas é uma prática que é super recorrente que chama grounding, né? As pessoas colocarem o pé no chão para trocar energia, e isso é físico, né, gente? A gente faz troca de próton, elétron com a terra, né? Só que tem que tomar cuidado, né? A gente fala no Mini Doctor para a criança brincar calçada, tá? O ideal é colocar um sapato que seja confortável para ele, tá? No caso do pé plano, se tiver uma palmilhinha ou se o sapato for próprio, tem linhas de tênis que são próprias para determinados tipos de passadas e pés. Eu, por exemplo, tenho um pé cavo e o meu pé, eu tenho o arco plantar um pouco aumentado demais e o meu pé desaba mais para a lateral. Eu piso supinado. Então, eu tenho um tênis, eu gosto de correr, eu tenho um tênis para esse tipo de passada. Então, o ideal é que, se é muito acentuado, colocar um tipo de palmilha. Ou o sapato que ele se sentir mais confortável. Em bebê, a gente pede, né? Criança que já está começando a andar, né? A gente pede para os pais deixarem andar o máximo descalço. Estimular, entendeu? né? Descalço ou com aquelas meinhas antiderrapantes, né? Porque é para a criança poder fazer o jogo, né? Da pisada. Assim. Porque às vezes usa tênis que não, e perde a noção, né? E assim, a gente tem que pensar, gente, que a gente não nasceu de sapato. Né? A gente não foi feito para calçar sapato. Deus fez a gente descalço, né? Só que com a evolução, né? A gente tem asfalto, as pessoas deixam coisas no chão. Então, assim, a gente fala para brincar calçado e tal, para evitar acidentes por perfuração mesmo, tá? Mas é interessante isso, sim. E para a criança sempre comprar sapatinho que você consiga dobrar fácil a sola, entendeu? O Crocs é um bom calçado? Não. Doutora, fala mais disso aqui, mulherada. Gente, além dele ser horroroso, além dele ser muito feio esteticamente, ele não é um sapato adequado. É muito confortável, eu utilizo, tá? Eu uso no plantão. Eu dou plantão confortável, por conta do conforto e porque é mais higiênico, porque eu tiro e eu não entro em casa com a roupa do plantão, então eu largo o Crocs. Mas não é um dos melhores calçados, não. Até porque a maioria das pessoas usa sem a tira, então o calcanhar fica completamente solto. Eu vejo muita gente tropeçando com ele. Eu não sei como é que vocês veem lá na pediatria. Sim, mesma coisa. A Camila perguntou assim, ó. Pode ser usado ainda está utilizando Birotec e Atrovente, doutora, ou foi retirado? Não tem. Atrovente ainda existe, Birotec não existe mais. Ah, é? Não, tá. E só com recomendação médica também? Isso. Aí, no lugar do Birotec, a gente usa Aerolim e tal, mas é só com recomendação médica. São medicamentos que tem muito evento adverso. Muito evento adverso. Aí o Dede falou aqui que ela é alérgica à injeção. Encontramos uma alérgica. Olha, se eu te encontrar no pronto-socorro, você não me escapa, hein? Encontramos uma alérgica. Tem um monte aqui no chat, tenho certeza. Elas só não quiseram falar. Verdade. A Samira falou assim, quais os acidentes que mais são recorrentes? Doutora Juliana no plantão, doutora Valéria e com os bebês. Vamos lá.
Quer começar? Pode falar. Olha, a gente está falando de crianças, né, hoje, né? De crianças jogar bola, assim, futebol, super, bicicleta. Então, assim, queda com tentativa de apoio, fratura de punho. Queda de bicicleta também, fratura de punho. E, às vezes, as crianças, já peguei muito, criança que coloca, cai e o pé entra na roda e acaba torcendo o tornozelo por conta disso. Um acidente, assim, que não é tão recorrente, mas eu sempre morro de medo e eu virei uma pessoa psicótica com isso. Mamães, cuidado, ensinem seus filhos na cozinha e quando for lavar a louça, coloquem sempre a faca com a pontinha virada para baixo. Isso a gente ensina lá no Mini. Uma briga lá em casa. Por quê? Primeiro porque é mais higiênico você pegar no cabo e não pegar onde a gente vai passar nos alimentos. Segundo, porque eu já vi muita gente meter a mão ali e se ferir, tá? Então, também é um acidente que é comum. Porta de armário, porta de carro, ficar bastante ligado. E trauma craniano, né? É o que mais o TCE também, e é até interessante falar isso, que é um outro mito. É um outro mito que a gente ia falar. Fala, doutora. Que a gente veio lembrando, a gente veio batendo papo. Mito ou verdade? Fala, doutora. Porque assim, as mães acham que tem aquele mito de que quando bate a cabeça não pode dormir depois. Sim, ainda existe muito Existe muito pessoas pensarem isso. Mas não é verdade, tá? Quando a criança principalmente, bate a cabeça, ela chora pra caramba. Gente, ela dói, fica né? nervosa, dói, né? Então, obviamente, Assusta. depois daquele gritaria toda, daquele escândalo todo, ela fica cansada com sono e quer dormir. Não é necessariamente por causa da batida, né? O que a gente pede é que seu filho quer dormir, pode deixar dormir, mas a cada 2 horas, no máximo, você vai lá e vai olhar se ele está acordando, entendeu? Por quê? Porque o problema do dormir, que as pessoas falavam antigamente, é porque às vezes pode estar acontecendo um sangramento no cérebro, alguma outra coisa, e passa muito tempo e você não vê, entendeu? Então, você tem que olhar o estado de consciência da criança. Dá umas acordadinhas. Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Por 2 horas você vai lá de novo, entendeu? Bateu a cabeça, vomitou. Sinal de alerta? Com ou certeza. por conta da batida? Na hora, se a criança chorou e vomitou, ali é por causa do choro, né? Mas passou um tempo, de repente a criança vomita, aí já não é normal. Que às vezes pelo esforço a criança vomita mesmo, tá? Tem esses sinais de alerta, mas assim, você tem que também dosar. É isso que a Valéria falou. A criança, ela fica sonolenta, às vezes, geralmente à noite. Meus filhos eram assim, caíam tudo à noite. Depois que um uma chega, apavoro. né? Depois que uma Aí você fala, putz, é sono. E assim, você também precisa da criança em alerta para você examinar. Especialmente no pronto-socorro, né? Então, se a criança cansar, deixa a criança dormir. Viu que não tem nada, não vomitou, não está muito... Porque a mãe percebe, a criança fica letárgica. Uma coisa é a criança estar com sono e você acordar, ela abrir o olho. A outra é você ficar cutucando tentando a criança, acordar. a criança fica assim, ó. Aí tem alguma coisa errada. Entendeu? Entendi. E alimentar? A criança bateu a cabeça, pediu um leite. Posso dar ou devo esperar? Ai, gente, essa criança é hardcore, hein? Porque a Tora querer tomar leitinho logo depois depois ela acalma, você espera ela acalmar, isso que eu ia falar. Acalmou, quer observa. tomar um leitinho. Até é bom, porque depois você observa se ela vai ter vômito, né? Mas assim, pode, não tem problema. Só que vai, por exemplo, tomar o leite e já dormir naquela hora, porque aí provavelmente ela vai vomitar mesmo e vai acabar te confundindo. Entendeu? Então, mas assim, acordar a criança a cada 2 horas, vai lá dar uma cutucadinha, ver se ela acorda, se ela tá alerta, entendeu? Doutora, e agora vamos falar aqui uma coisa, mito ou verdade? Essa daqui, eu acho que é o recorde. Está nascendo os dentes. Febre e diarreia, está relacionado ao nascer dos dentes ou não?
Tá? É comum, tá? Não é que seja devido aos dentes, tá? É comum a criança ter febrinha baixa, febre alta nunca é dente, nunca é por causa de dente, tá? Mas é comum que a criança tenha, às vezes, uma febrinha baixa, um pouco solta um pouquinho o intestino. Não é por causa do dente, tá? Mas sim porque nessa fase a criança põe tudo na boca para coçar a gengiva, né? A criança fica irritada, a imunidade dela acaba dando uma caidinha. E ela acaba pondo tudo na boca, se contaminando. E essa contaminação é que gera febre, diarreia, entendeu? E também, acho que é uma coisa legal de lembrar, não só para o caso do dente, né? Mas criança não tem ainda o termostato da temperatura corporal maduro. Então, qualquer coisa pode dar, como a Valéria falou, febre baixa, uma febrinha. O estado febril que a gente fala. A febre alta, aí liga o sinal de alerta. Tá? Mas assim, a criança às vezes está irritadinha, ela pode ter um aumento de temperatura. E vamos falar aqui sobre temperatura, né? Acredito que toda mamãe ela tem um termômetro lá na casa dela. Qual é a febre baixa, considerável, e qual a febre alta? Às vezes é uma pergunta que você fala, nossa, mas as mães têm mãe de primeira viagem que não sabe, né? A temperatura normal corpórea, né, em torno de 36,5, 37. Em bebês, tá? Até 37,5 não é febre, tá? É a temperatura corpórea normal do bebezinho pequenininho, tá? Então, assim, até uns 5, 6 meses, tá? É normal, tá? Também não existe febre interna, tá? Como as pessoas falam, é outro mito. Febre é febre, não existe febre interna, tá? E a temperatura, você considera que a criança está hipotérmica, tá? Se você tiver uma temperatura abaixo de 35. Né? E febre alta, a gente considera acima de 38,5 por aí, tá? 37, 38,5. Hoje em dia já nem se medica mais, tá? Em febre, a não ser que a criança esteja prostrada. Porque tem criança que tá com 38,5, 39 de febre, tá lá brincando, pulando. O meu, eu levo no hospital e falo, tá com febre, ele tá correndo, pegando água. Passa até vergonha. Porque a gente evita hoje em dia medicar. Por quê? Toda hora eles estão com resfriado, estão com alguma coisa, ficar tomando muito remédio. E segundo, que a própria reação da febre é uma reação de que o teu corpo está reagindo contra aquele invasor, seja bactéria, seja vírus. Então, você tem que deixar as suas células, né, chegarem ali para defender. Tá? E aí, nessa briga que vem as toxinas e a febre. Então, se você fica cortando sempre isso, você acaba não deixando o corpo da criança combater a infecção. Entendeu? Além de que dá antitérmico demais, né? Você pode levar até uma insuficiência renal. Então, não se deve Mas e dar. as mães que têm medo da convulsão? Então, a convulsão febril, né, Ju? A convulsão febril, ela é em crianças que são predispostas, né, à febre. Então, assim, teve febre uma vez e deu convulsão, você não vai mais deixar seu filho chegar a ter febre. Aí é outra coisa, entendeu? A subir a febre. Porque o que dá não é o grau de febre, é a subida rápida da temperatura. Tem mãe que acha que, tá com 39, vai dar convulsão. Não é isso, né? A Sandra, ela perguntou aqui para a doutora Juliana, existe algum risco de colocar os bebês naqueles cangurus? Pode atrofiar as perninhas? O canguru, aquele de... Isso. Olha, nunca vi, pode ser até ignorância minha, tá, Sandra? Mas assim, eu nunca vi na literatura ninguém falando, um estudo robusto dizendo que atrofia. Eu mesma, meu filho, ia para cima e para baixo no canguruzinho. É uma delicinha, né? Agora sim, ele também não vai ficar o dia inteiro. É isso que a gente tem que também pensar, gente, é bom senso, tá? Ele não vai passar o dia inteiro no canguru, né? É um período, leia-se translado de transporte, né? Então, não vai atrofiar porque ficou meia hora, enfim, você não vai passar o dia inteiro com a criança no canguru. Também ninguém aguenta, ele vai ficar até assado. Depende da idade também. Né? Depende da idade. E até que idade posso deixar ali no canguru? Porque tem aqueles sling, né? Então, mas depende do tipo, né? Depende do material,
Se é um material mais reforçado, meu filho, por exemplo, eu andava com ele de canguru até acho que uns 2 anos e ele era bem parrudinho. Tem até foto aqui no canguru. Coluna, haja coluna. Mas mãe prepara, mãe se prepara. Mas assim, vai depender. Agora, sempre pensar, a criança não vai ficar, não deve ficar o tempo inteiro em nenhuma postura também. Nem muito tempo deitado, nem muito tempo sentado, tá? A Sandra falou, mas e o uso do andador? Ele faz mal? Então, os ortopedistas pediátricos, até onde eu sei, eles não recomendam o andador por conta de acidente, né? Ele sai numa rajada. A por principal conta trauma de acidente. de trauma craniano em bebê é o É o andador. Então, assim... Mesmo se colocar um capacetinho, olha, eu já queria não. Mas é difícil você ver uma mãe que coloca um capacetinho, né? Não, e fora que não é só o trauma craniano. Sim, Se aquilo vira, pode quebrar o bracinho, a boca, faz né? um estrago. Então, assim, eu nunca usei nos meus filhos também. Não. A Sociedade Brasileira de Pediatria repudia totalmente andador. Não pode, meninas. Não deve. Não faz isso, é um gasto desnecessário. É um gasto inútil. A Camila perguntou assim, o bebê ele pode dormir de barriga para baixo? Qual é a forma correta do bebê dormir? Interessante, isso né? é uma pergunta boa. De barriga para cima, tá? Nem de lado, não. nem... Assim, eventualmente de lado, mas assim, se a criança não dorme de nenhum, né? Não quer ficar de barriga para cima, mas existe, há um tempo atrás, existia até nos Estados Unidos uma campanha que a própria campanha chamava De Barriga para Cima. Entendeu? Porque é a posição que menos pressiona o estômago para não voltar, né? Ter um refluxo e a criança engasgar. Né? Então, o certo no bebê muito piquititico, né? Recém-nascido e tal, é você deixar de barriga para cima e com a cabecinha virada de lado. Que aí facilita, né? Existe até uma síndrome que chama síndrome da morte súbita, né? No berço. Do berço, que é exatamente por isso, tá? Então... Por conta de colocar de barriguinha para baixo, de lado. Para baixo é a pior, né? Para baixo pressiona mais. Né? E a criança não tem ainda tônus suficiente, né? Nem consciência de se virar. Mas a morte súbita também não é só por isso, né? Tem outras causas mas é porque também. é um fator que um pode dos ajudar. Fatores, E até que idade, assim, eu tenho que... Até ela conseguir se virar. Até que ela já consiga se virar sozinha, entendeu? Doutora, agora falando sobre verme. Qual a idade ideal para desvermifugar? A partir de quantos anos? É mito ou verdade? Remédio caseiro? Fala um pouco para nós. Você quer falar, eu? A doutora complementa. Se eu precisar, a gente fala. A gente normalmente, eu, né, cada pediatra tem uma conduta. Eu costumo dar a partir dos 2 anos, tá? Antes, só se realmente tiver um quadro específico que justifique, você fizer o exame, deu verme no exame, aí você não vai deixar a criança com verme até os 2 anos. E toda criança tem verme? Não. Então é muito mito. comum. Mito. Sim, é mito. É muito comum, mas nem toda criança tem verme. Né? Depende muito da alimentação, do nível cultural, de higiene da família, né? Mas é comum criança ter verme, porque eles põem tudo sujo na boca, né? Então, não higieniza a mão, né? Sim. E aí, a partir dos 2 anos. E não fazer sem prescrição, orientação médica? Isso, exatamente. Agora, quanto a remédios naturais, a gente sabe que tem muita gente que usa várias coisas, mas assim, não tem embasamento ainda científico, né? O Rafa, ele perguntou assim, pode tomar sorvete com dor de garganta? Ai, que bonitinho. Eu acho que criança pode tudo, tá? Interfere o sorvete quando a criança ela tá com a garganta inflamada? Pode aumentar o nível de dor? Olha, eu vou falar da minha experiência de família, tá? Meu bisavô era pediatra. 150 anos atrás. E a minha mãe conta que ele dava sorvete para os netos. Até alivia a dor, né? Mesmo com o gelo, ele não está relacionado a vírus e bactéria, aumento de vírus e bactéria? Não, assim, a temperatura mais fria, ela pode ajudar a fazer
a pessoa a se infectar, por quê? Primeiro, quando está frio, a gente se aglomera. Segundo, está muito frio, a nossa defesa pode baixar um pouquinho. A via aérea pode ficar ressecada, você tem uma via aérea mais sujeita, mais suscetível à infecção. Mas não existe uma relação... Não que o gelado de tomar dê vai essas fazer, coisas, entendeu? O tempo frio faz você se aglomerar, faz você ter mais facilidade de pegar vírus. Mas o que causa a dor de garganta, a doença, é ou vírus ou bactéria. Que faz um processo inflamatório. Sim, não vai ser tomar sorvete que vai modificar nada, entendeu? Isso entendi. já foi, isso tem trabalhos científicos, tá? Mito. Então é mito, mulherada. Dá sorvete, coitada da criança. Dá sorvete pra criança. E o famoso café e chá preto. Fala um pouco pra nós, doutora. Recomendado, Eu não não é? sou pediatra, não. Eu só estou me intrometendo aqui. A professora é ela, mas eu Fala, sou doutora mãe. Valéria. Então, da criança não tomar café? É Tá. recomendado ou não o café pra criança? A partir de que idade? Não é recomendado. Embora a gente saiba que tem crianças que tomam, né? Que gostam, dão uma bicadinha lá, ou pinga um pouquinho no leite. Essa quantidade mínima de colocar um pouquinho no leite, café, não vai acontecer nada, tá? Mas a criança não deve tomar muito café, principalmente porque tem cafeína. E a cafeína, para o peso corporal de uma criança pequena, ela pode dar outros problemas, né? Assim, taquicardia, a extrema agitação. Então, assim, a gente pede para evitar pelo excesso de cafeína mesmo, porque para o corpinho da criança, às vezes uma xicrinha de café né? Então, às vezes uma xicrinha de café, dependendo do tamanho da criança, do peso, pode ser demais mesmo. E de chá preto, a mesma coisa. E a chupeta? A famosa chupeta. a pergunta polêmica, mito ou verdade, dou ou não dou, prejudica, a arca dentária não prejudica? Prejudica, né? Com certeza. Não, pediatra nenhum e dentista nenhum gosta de chupeta, né? Porque a criança não precisa de bicos, né, artificiais, não tem necessidade. Né? E é só um consolo, né, Ju? É um calmante, assim. muleta. Você viu que eu me abstive de responder, porque eu, como mãe, Valéria, tá por ouvido. A chupeta, para mim, foi assim... O salvador, nossa, né? O ato de sugar acalma. Então, assim, para mim... os meus filhos... Eu tive muita sorte, porque eles não me deram trabalho para tirar. Eles simplesmente pegaram a chupeta e jogaram fora. Qual idade, doutora? Acho que a minha filha, como minha filha já nasceu apresentando tese, ela acho que antes dos 2 anos ela já abandonou. E o meu filho também, com 2 anos e 1 mês, 2 meses, um pouquinho mais tarde também. Então, isso não impactou. O problema é que esses artifícios aí, eles se... Prolongam. Fora que tem a possibilidade de colocar na boca, joga no chão, aquela coisa, né? O que eu falo para as mães é que assim, chupeta e escolinha não combinam, entendeu? Porque chupeta é um foco de contaminação muito grande. Eles trocam a chupeta, cai no chão, eles pegam, põe na boca. O meu filho chupa chupeta. Doutora Valéria. Mas para ir para a escolinha tem que colocar na mochila, lá não pode, né? Eles é proibido por conta disso, da contaminação. Então. E assim, o que eu falo, que tem criança que realmente parece que é um sugador voraz, né? Então eu falo para os pais, ó, se for fundamental da chupeta, tem que ser uma chupeta aquela que é bem achatadinha no colo, bico, né? Que existe umas bem achatadinhas. E 2 meses no máximo, e aí tira. Passou aquela fase chata, tira, porque a criança não vai perceber, ela não vai estar viciada, entendeu? E porque depois não tira mais, né? Tirar eu tô criando coragem pra tirar do meu, porque eu falo pra ele, dá a chupeta pra mamãe guardar na mochila, ele fala, só um pouquinho, mamãe. Tadinho. Chupa e tira. Coloca. Tem até a coisa afetiva, gente. Pois é. Mas tá chegando a sua hora, Noah, ele tá assistindo. Está chegando. Noah. A Ildete falou assim, ó, o filho de uma amiga atrofiou o tendão por causa de andador. Tá vendo? É um perigo mesmo. Meninas, o papo tá muito bom. A hora já foi. Nossa, a gente insistiu, né? Nem parece, 8 né? horas da noite. 8 horas e a gente aqui batendo papo. Não podemos deixar de falar aqui do Relax Skin, que é um dos nossos patrocinadores e parceiros do programa.
As mamães aí de plantão, vocês podem utilizar no filho de vocês para dor, insônia, ansiedade. Ele já foi comprovado que ele é utilizado também em crianças com autismo, né? No tratamento, auxilia aí a calma. O Relax, ele é um produto que ele é nano, então a absorção dele é 90% da absorção ali feita na pele. Eu vou dar para as doutoras experimentarem. Ele é feito assim, ó. É uma espuma. Uma espuma. Aí você delícia. Aplica. Você pode aplicar na Pena que nuca, não região colágeno, da... né? Isso. Ô, Roberto, elas querem que você faça com estimulador de colágeno. Vamos, Roberto. Porque aí a gente já relaxa e já né, estimula isso, tudo junto. É maravilhoso o cheiro. E ele é um produto testado, não testado em animais, é um produto vegano. É maravilhoso. Então, tem uma mulherada aqui que nos segue que estão utilizando, recomendam. E onde compra? Farmácia normal? Não, tem no Relax Skin, no Instagram deles. Clica no link da bio e compra direto com os fornecedores. É maravilhoso. Eu utilizo, passo no pé do Noah pra dormir. E ele já fala assim, mamãe, pega o Relax. Aí vai um amiguinho dele em casa. Tem que passar no machuca a perninha, ele fala, o Relax, cadê o Relax? Ele é meu garotinho propaganda. Que legal. Doutoras, eu quero agradecer vocês. Imagina, nós por que essa agradecemos o convite. noite, né? Fim de tarde, noite. Muitas dúvidas foram tiradas aqui. O Rafa interagiu com a gente, ele mandou mais um monte de... Ele vai ganhar 10, hein, Rafa? Rafa, você está de parabéns. Tirou a noite para ficar aqui com a gente, né? Participando. Um beijão para você. Participe mais vezes, doutoras. Eu quero agradecer. Uma pena que acabou. Passou muito rápido. Ainda tinha uma colinha de perguntas aqui. Eu quero agradecer vocês. Obrigada. Estão convidadas a retornar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. E se vocês tiverem algum recado para passar para as mães, pode falar aqui para essa câmera, tá? Tá bom. Então, primeira coisa, mamães, tem dúvida se é mito ou verdade? Procure o seu pediatra, porque não vai acreditando em internet, em tudo que está escrito por aí, né? Então, procure um profissional competente para esclarecer as suas dúvidas, né? E sigam a gente também no Mini Doctor. É interessante vocês verem também lá como é o curso, para os seus filhos também. É bem bacana. Eles gostam muito, eles se divertem muito. Ai, que graça. Doutora Juliana. Boa noite, meninas. Foi um prazer. Quero agradecer aí a oportunidade, né, da gente ajudar, né, a esclarecer algumas dúvidas. E como a Valéria falou, teve dúvida, não entre em Dr. Google, sempre procurar um médico, porque o Google você vai ver opinião de tudo que é jeito, vai ficar louca, né? Então procura o seu pediatra, até para saber, o seu ortopedista, até para saber se aquilo cabe para o seu caso, porque tem cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, tá bom? E estamos aqui à disposição, sigam a gente lá no Mini Doctor. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada. Vocês, mulherada aí de casa, muito obrigada por esse fim de tarde, noite aí junto com vocês. Eu sei que vocês nos acompanham, disponibilizam o tempo na agenda de vocês para estar aqui conosco. O chat bombando de perguntas, eu espero que a maioria aí foi esclarecida, né? Eu vou voltar, eu sempre volto para casa cheia de bagagem aqui, eu tô amando isso. Muito obrigada, ótima noite, esperamos vocês na próxima semana. Um beijo, Sá! Ficam com Deus. Tchau, tchau.